E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de matemática aqui com o professor Toim. É nóis, tamo junto. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva lá no meu canal, Professor Toim, dá aquele joinha, clica no sininho para estarem recebendo notificações de novos vídeos. Bora, pessoal, bora para a aula! A aula de hoje, pessoal, está relacionado às razões trigonométricas. Nós vamos estudar especificamente três razões: seno, cosseno e tangente. Vamos lá, pessoal? Trigonometria no triângulo retângulo. A trigonometria no triângulo retângulo é um estudo sobre os triângulos que possuem um ângulo interno de 90 graus, chamado ângulo reto. Então, o estudo, que nós vamos estar fazendo hoje é somente em relação ao triângulo retângulo, ok? Nós temos que identificar o triângulo retângulo para poder fazer os cálculos e resolver os problemas. Além disso, a soma dos ângulos internos de um triângulo será sempre 180 graus, tá? Isso aqui é só para vocês aí, lembrarem que a soma dos ângulos internos sempre será igual a 180 graus. Só uma lembrancinha aí, tá? Composição no triângulo retângulo. Vamos lá. O triângulo retângulo é formado por catetos e hipotenusa. O que são os catetos? São os lados do triângulo que formam o ângulo reto. Então, aqueles dois segmentos que vai formar o ângulo reto são chamados de catetos. O que é a hipotenusa? É o lado oposto ao ângulo reto, sendo considerado o maior lado do triângulo retângulo. Tá? Então, a hipotenusa sempre será o maior lado do triângulo retângulo. Composição do triângulo retângulo. Vamos supor aqui, dado o triângulo ABC, retângulo em A, temos, aqui está o triângulo, o ângulo reto no vértice A. Então, o reto está aqui no vértice A. Só lembrando vocês, pessoal, que o ângulo reto, quando aparece esse quadradinho com uma bolinha no meio aqui, um círculozinho no meio, significa o quê? Ângulo de 90 graus. Agora vamos dar nome aos outros vértices, vértice B, vértice C. A medida que está oposta, a medida que está oposta é a hipotenusa, que a gente chama de Azinho, Agora, a medida que está oposta do vértice B, chamamos de catetos, que é o Bzinho. E a medida oposta do vértice C, chama-se Czinho, que é o outro cateto, tá? Então, quem são os catetos? São aqueles segmentos que formam o ângulo de 90 graus. São os dois segmentos? Esse segmento aqui, AC, o segmento AB é o que forma o ângulo, são os que formam o ângulo de 90 graus. Então, eles são denominados de catetos. Então, vamos lá. No caso do triângulo retângulo, vamos chamar o seguinte. A hipotenusa, a gente sempre vai denominar ela de A, medida A. Tá vendo aqui? A hipotenusa é sempre aquela medida que está oposta do ângulo de 90 graus, ou seja, a medida maior do triângulo retângulo. E B e C são o que, pessoal? São os catetos, porque são as duas medidas aqui, dos dois segmentos que formam o ângulo de 90 graus. Segundo o teorema de Pitágoras, a soma dos quadrados dos catetos de um triângulo retângulo é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, está aqui, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Já é conteúdo que você estudou antes de ter iniciado o estudo de trigonometria, as razões trigonométricas. Então, é pré-requisito, tá? O teorema de Pitágoras aí, beleza? Bom, razões trigonométricas. As razões trigonométricas são as relações existentes entre os lados de um triângulo retângulo. As principais são seno, cosseno e tangente. Então, nós vamos usar somente essas três razões aqui para resolver os probleminhas aí, tá? Vamos lá. Agora vamos identificar, de novo, o triângulo retângulo, o ângulo de 90 graus,
E aí, quando for razões trigonométricas, irá aparecer um outro ângulo, tá? Que a gente vai chamar de alfa, de beta, pode chamar qualquer outro nome aí, tá? Para usar seno, cosseno e tangente, sempre vai ser preciso aparecer um ângulo aqui, tá? Além de 90 graus. O ângulo de 90 graus é sempre fixo. Esse ângulo reto é sempre fixo, tá? No triângulo retângulo. Professor, e agora? Muda os nomes? Pessoal, continua o mesmo. Qual é o nome dessa medida aqui? É a hipotenusa. Todo o segmento, né, a medida oposta do ângulo de 90 graus, o segmento oposto do ângulo de 90 graus, é a hipotenusa. Agora, nós temos dois catetos. Mas como apareceu o ângulo, né, alfa, como apareceu o ângulo agora, nós vamos denominar de cateto oposto, tá? CO, cateto oposto, porque ó, tá oposto do ângulo que apareceu, tá, pessoal? E nós temos aqui o cateto adjacente, tá? Continua sendo catetos. Agora, o que mudou? Se tá oposto do ângulo alfa, né, é cateto oposto. E a medida, o cateto que está junto ao ângulo, é o cateto adjacente, tá? Ó, junto ao ângulo, beleza? Bom, hipotenusa, nós vamos usar CO, cateto oposto, CA, cateto adjacente, alfa é o ângulo agudo, tá? Que está aqui, poderia aparecer aqui em cima, tá? Mas eu representei ele aqui embaixo, não tem problema, tá? Se ele aparecesse aqui, ó, o que ia mudar? Ia inverter. Esse seria o cateto oposto, e esse seria o cateto adjacente, tá? Inverte, beleza? Vamos lá. Aí o que fizeram? Quando se pega a medida do cateto oposto e divide pela hipotenusa, eles deram o nome de seno, padronizado. Vamos chamar de seno o quê? A medida do cateto oposto dividido pela medida da hipotenusa. Vamos denominar seno. Então, quem é seno? Seno do ângulo alfa é igual o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Aí eles padronizaram aqui, ó, outra razão. Quando eu pegar a medida, né, do cateto adjacente e dividir pela a hipotenusa, vamos chamar de cosseno do ângulo. Então, cosseno do ângulo, alfa, é igual a medida do cateto adjacente dividido pela medida da hipotenusa. Aí, eles padronizaram, né, deram o nome, denominaram outro nome para outra razão aqui, ó. Quando dividir cateto oposto pelo cateto adjacente, eles chamaram de tangente, TG, tá? Tangente do ângulo. Então, o que é a tangente? É a medida do cateto oposto dividido pela medida do cateto adjacente. Bom, pessoal, existe nas razões trigonométricas ângulos notáveis. Os ângulos notáveis, ó, pessoal, são o de 30 graus, 45 graus e de 60 graus. O seno de 30 é 1 sobre 2. O seno de 45, raiz quadrada de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz quadrada de 3 sobre 2. Aqui, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz quadrada de 2 sobre 2. Cosseno de 60, 1 sobre 2. Tangente, raiz quadrada, né, de 3 sobre 3. Tangente de 45, 1. Tangente de 60, raiz quadrada de 3. Bom, pessoal, existe uma demonstração aqui como chegar nesses resultados aqui, beleza? Mas o intuito da aula de hoje é resolver problemas usando as razões trigonométricas. Quem quiser assistir, né, a demonstração de como chega em seno de 30, por que é meio, em seno de 45, por que é a raiz quadrada de 2, estarei gravando um vídeo posteriormente demonstrando como que se chega nesses resultados. Mas, professor, e quando não for esses ângulos? Por exemplo, for ângulo de 39 graus, aí o próprio exercício vai, né, trazer os valores de seno, cosseno e tangente desse ângulo. Tá? Ou ele vai disponibilizar uma tabelona com todos, né, os valores desses ângulos. Beleza? Vamos fazer exercício agora. Bom, pessoal, como eu estava dizendo anteriormente, nós temos a tabela aqui dos ângulos notáveis. Tá? Quando for ângulo de 30, 45 e 60 graus, nós vamos usar esses valores. E quando for outros ângulos, né, diferente desses, nós teremos uma tabela
né, que vai nos auxiliar em relação, tá, ao problema. Tá? Ou o próprio exercício já vai trazer os valores aqui, ó, de seno, cosseno e tangente de qualquer grau, tá? Até o 89 graus aqui, beleza? Vamos lá, vamos resolver os probleminhas? Vamos lá, pessoal, aqui ó, eu coloquei as três razões, né, trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Vamos para o primeiro exemplo. Determina os valores de x, y, w e z em cada caso. Vamos lá na letra A. Repararam aqui, ó, o triângulo, retângulo, aonde está o ângulo de 90 graus? Bem aqui. Então, quer dizer que essas duas medidas, tá, são o quê? Os catetos, tá? São os catetos. E aqui nós temos o quê? A hipotenusa x. Antes de darmos início à resolução, né, o que nós temos que fazer? Anotar as informações que o problema está, né, no problema está nos oferecendo. Então vamos lá. Primeiro, apareceu a medida x. O que é a medida x desse triângulo retângulo? É a hipotenusa. Então, nesse caso, a hipotenusa vai ser igual a quanto? X. Agora, ele me deu outra medida aqui, ó. Apareceu outra medida, 16. 16 é o quê? Vamos fazer, né, a análise aqui. Que cateto que é? O oposto ou adjacente? Ó, tá vendo que apareceu o grau, o ângulo, né, 30 graus? Então, se apareceu o ângulo de 30 graus, quer dizer que nós temos cateto oposto e cateto adjacente. Ó, olhando aqui, ó, de frente, né, para a letrinha A aqui, ó, saindo do 30 graus, olhando para o A, o que é essa medida? O cateto oposto. E o 16 é o que, então? Cateto adjacente. Então, o cateto adjacente é igual a quanto? 16. Muito bem. E o cateto oposto? Não deu medida, professor. Então, a gente não vai anotar nada. Agora, qual que nós vamos anotar aqui? O ângulo. Qual ângulo que é esse, pessoal? O ângulo alfa. Quanto que mede o ângulo alfa? Nesse caso, 30 graus. Muito bem. Agora, o que você vai fazer? Você vai analisar qual das razões trigonométricas aqui em cima que está relacionado hipotenusa e cateto adjacente. Ó, aqui é cateto oposto, né, e hipotenusa. Hipotenusa e cateto adjacente. Qual é a razão trigonométrica que relaciona cateto adjacente e hipotenusa? Somente a razão do quê? Do cosseno. Então é isso que nós vamos fazer, tá? Nós vamos usar a razão, né, cosseno. Substituindo agora, nós vamos fazer o seguinte, vamos substituir, né, o alfa por quantos graus? Por 30? 30 graus. No lugar do cateto adjacente aqui, dessa escrita CA, nós vamos colocar o quê? Quanto que é a medida do cateto adjacente? 16. É só ir substituindo, gente, olha que fácil. A hipotenusa, quanto que é? X. Então, vem aqui e substitui por x. Muito bem. Agora, nós vamos ter calma. Por quê? Quanto que vale 30 graus? Ó, é um ângulo notável. Então, eu vou pedir, né, auxílio a essa tabelona ou eu vou olhar a tabelinha dos ângulos notáveis? Obviamente, você vai olhar, né, a tabelinha dos ângulos notáveis. Quanto que é cosseno de 30? Tá vendo aqui? Raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, no lugar de cosseno aqui, ó, de 30 graus, o que eu vou colocar aqui, pessoal? Vou colocar raiz quadrada de 3 sobre 2. Vamos lá? Fazer isso? Então, substituindo aqui, no lugar desse cosseno de 30 graus, nós vamos colocar raiz quadrada, né, de 3 sobre 2. Muito bem. Agora basta fazer o que aqui, pessoal? A famosa multiplicaçãozinha cruzada, né? O produto dos extremos é igual ao produto dos meios, ou o produto dos meios igual ao dos extremos. Então, basta fazer o que aqui, pessoal? A multiplicaçãozinha cruzada. E é isso que nós vamos fazer, tá? Então, multiplicando o cruzado, pessoal, como vai ficar?
vai ficar raiz quadrada de 3x, né? Vamos multiplicar primeiro a letrinha x, porque fica mais fácil, né? Então, vai ficar o que aqui, ó? Vai ficar raiz quadrada, né? De 3 x igual 16 vezes 2. E aqui vai ficar 16, né? Vezes 2. Muito bem. Agora, multiplicando isso, nós vamos obter aqui raiz quadrada de 3x e 16 vezes 2, nós vamos obter 32. Agora, o que a gente faz? Isola a letrinha x, deixa a letrinha x sozinha, né? E divide o 32 por raiz quadrada de 3. Pronto, encontramos o valor de x. Já, professor? Até o momento, sim. Mas tem uma regrinha bem clássica, tá? Da matemática de racionalização, tá? Envolvendo radicais, raízes. O que é uma regrinha, né? É uma lei que não pode deixar, né, batido. Não pode ficar no denominador raízes, tá? Não pode ficar no denominador raiz. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos multiplicar, né, esse 32 sobre raiz quadrada de 3 por 1. Famoso multiplicar por 1. Mas a gente vai multiplicar por 1 de uma forma, tá, de escrita diferente. O que nós vamos fazer? Multiplicar, tá, por raiz de 3 sobre 3. Por que raiz de 3 sobre 3? A gente vai ter que fazer uma manipulação aqui para tirar essa raiz aqui de baixo, tá? Para tirar essa raizinha aqui de baixo. Então, basta eu multiplicar, né, raiz de 3 vezes raiz de 3, que já vai, né, sair essa raiz, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos multiplicar pela raiz de 3, né, sobre raiz quadrada de 3. Muito bem. A hora que você multiplica aqui, ó, tá vendo? Raiz de 3, raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 3 é 1, tá? Agora, multiplicando em cima e multiplicando embaixo, denominador com denominador, numerador com numerador, o que nós vamos obter? Em cima vai ficar o quê? Raiz 32 raiz quadrada de 3, né? Aqui em cima vai ficar, ó, 32 raiz quadrada de 3. E quando eu multiplico raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, fica 3 elevado ao quadrado. Certo? Professor, então quer dizer agora que 3 elevado ao quadrado e aqui é raiz quadrada, o que a gente vai fazer aqui? Cortar, né? O famoso cortar esse 2, que é expoente do 3, com o índice da raiz. Quanto que vai ficar se nós fazermos isso? Vai ficar igual 32 raiz quadrada de 3, cortando, né, o 2 com a raiz. Quem que sobra aqui embaixo? Somente o 3. Bom, agora, professor, dá para dividir 32 por 3? Não. O resultado é 32 raiz quadrada de 3 sobre 3. Chegamos no resultado, né, do problema aqui. Resultado final, raiz quadrada de 3, 32 raiz quadrada de 3 sobre 3. Bora, próximo. Vamos solucionar a B. Olhando para B, ó, localiza o ângulo reto, o ângulo de 90 graus. O que está de frente, né, a medida que está de frente com o ângulo de 90 graus, né, a medida oposta do ângulo de 90 graus, tá, que é o 26, é a hipotenusa. A medida que está de frente com o ângulo agudo aqui, y, é o quê? Cateto oposto. Então, vamos lá. Até o momento, nós vamos, né, anotar os dados. Ele
forneceu para a gente já o valor da hipotenusa. Ó, 26. E também já apareceu ali para a gente o valor do cateto oposto, que é quanto? Ó, o ângulo está aqui, 13. E também, o que ele ofereceu, o que ele forneceu aqui para a gente? O alfa. Quanto que mede o alfa ali? Y. Muito bem, o que eu vou fazer agora, professor? Se ele não me deu o ângulo, calma. Primeiro vamos fazer o seguinte, ele quer saber o valor desse ângulo. Qual é a razão que usa hipotenusa e cateto oposto ou cateto oposto e hipotenusa? Qual das razões que está relacionado cateto oposto e hipotenusa? A única é quem aqui? A razão do seno. Então, é essa razão que nós vamos usar. Quanto que é seno de alfa? Nós vamos substituir o alfa por quanto, pessoal? Ó, por y. Né? Quanto que é o alfa aqui? Y. Quanto que vale a medida do cateto oposto? 13. Então é isso que nós vamos fazer. 13. E a hipotenusa? 26. Muito bem. Agora, vamos simplesmente fazer a divisão. Ou a simplificação. 13 e o 26 são múltiplos, né? O 26 está na tabuada do 13. Ou seja, 13 é a metade de 26. Então, dividindo em cima por 13 e dividindo aqui embaixo, né, o denominador por 13, nós vamos chegar no quê? 1 sobre 2. Ou, né, igual a 0,5. Tá? Pode deixar em decimal também, se quiser. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Ó, o que é 1 sobre 2? Olhando a tabela dos ângulos notáveis, 1 sobre 2. Que ângulo que corresponde, né, a 1 sobre 2? E eu estou olhando o que? A razão seno. Qual é o ângulo, né, de seno que dá seno, né, que dá 1 sobre 2? É 30 graus. Pronto. Ah, professor, mas eu quero olhar nessa tabela. Pode ver aqui, ó, 0,5. Tá vendo? 0,5 é o que? Seno. Seno de que grau? 30 graus. Em qualquer tabela você vai encontrar, né, que o valor, né, de 0,5 de seno para seno vai ser o que? Y, nesse caso, 30 graus. Tá? Então, qual é o valor do ângulo aqui? 30 graus. Acabou-se. Já está resolvido o problema. Certo? Agora, nós vamos para a letra, né? Vamos solucionar aqui a letra C. Vamos lá, letra C. Ele quer que a gente calcule o W. Então, é um triângulo retângulo. O ângulo de 90 graus, né? O ângulo reto está bem aqui. Então, olhando a medida oposta do ângulo de 90 graus, nós temos o 18, que é o que? A hipotenusa. E a medida que está oposta do ângulo de 60 é o cateto. Cateto oposto. Então, e o ângulo é 60 graus. Então, vamos anotar essas informações. Vamos lá? Vamos lá. A hipotenusa, a medida da hipotenusa, nós já sabemos, né? Que é 18. A medida do cateto oposto, nós também já temos, que é W, né? E a medida do ângulo, alfa, né? No caso, pode ser beta, alfa, do jeito que vocês preferirem, vai ser igual a 60 graus. Tá vendo que é um ângulo notável? De novo, qual que é a razão, né, que relaciona hipotenusa e cateto oposto? É o mesmo que nós usamos aqui, ó. A do seno. Seno é cateto oposto e hipotenusa. É a única
que relaciona, né, cateto oposto e hipotenusa. Então vamos lá. Agora, lembrando, né, que aqui é seno de quem? De alfa, tá? Bom, vamos lá. Substituindo. Opa, vamos voltar aqui, não é essa aqui não, essa aqui de cima. Aqui. Substituindo alfa, né, da função não, de seno, nós vamos ter seno de 60 graus. Substituindo o cateto oposto por qual medida? W. Nós vamos substituir a medida da hipotenusa, né, por 18. Agora, quanto que vale seno de 60 graus? Vamos lá, 60 graus é um ângulo notável. Então, olhando a tabelinha aqui do ângulo notáveis, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, nós vamos ter que usar, né, no lugar aqui, seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Muito bem. O que a gente faz agora, pessoal? A multiplicaçãozinha, né, cruzada. Como que vai ficar? 2 vezes W vai ficar 2W, né? Já vamos fazer direto essa multiplicação. E 18 vezes raiz quadrada de 3 vai ficar 18, né? Raiz quadrada de quê? De 3, tá? Muito bem. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos isolar a letrinha W e dividir por 2, né? Vamos dividir por 2. 18 raiz quadrada de 3, dividido tudo isso por quanto? Por 2. Agora, a gente só vai dividir, pessoal, um número aqui, ó, que é o número racional aqui, tá? Esse número irracional, que é a raiz quadrada de 3, a gente não vai dividir, não pode mexer, deixa ele quietinho ali, tá? Raiz irracional só vai misturar aí com irracional, tá bom? Então, 18 dividido para 3, fazendo esta divisão, nós vamos chegar... 18, né, dividido para 2, tá? 18 dividido para 2, nós vamos chegar em que resultado? W igual a 9 e mantém a raiz, tá? Até o final. Pronto, acabou-se. Nós já solucionamos o problema. Ok? E agora, vamos para a letra D. Olhando o exemplo aqui, né? D. Ó, de novo. Nós temos o ângulo de 90 graus. A medida oposta do ângulo de 90 graus é Z, que é a hipotenusa. Aqui está o ângulo de 45 graus. A medida oposta é o cateto oposto. Não deu valor nenhum. Mas nós temos o cateto aqui adjacente, que é 20. Vamos anotar essas informações? Hipotenusa Z, né? Vamos lá. Hipotenusa é igual a Z. Cateto adjacente igual a 20. O ângulo, nós temos ângulo alfa é igual a 45 graus. Agora, analisando aqui, qual das razões, né, que está relacionando hipotenusa e cateto adjacente? Qual das razões que está, né, aqui, ó, relacionando cateto adjacente e hipotenusa? A única que tem é a do cosseno. Então, vamos usar a razão cosseno. Substituindo, né, o alfa na razão cosseno por 45 graus, vamos substituir o cateto adjacente aqui, ó, na razão cosseno por 20, e a hipotenusa nós vamos substituir por Z.
né, a incógnita z. Muito bem. Quanto que equivale a cosseno de 45? 45 é um ângulo notável. Vai lá na tabelinha do ângulo notáveis. Vamos lá, cosseno de 45, raiz quadrada de 2 sobre 2. Tá? Então, quadrada de 2 sobre 2. Então, no lugar de cosseno de 45 graus, nós vamos substituir, por quê? Raiz quadrada, né, de 2 sobre 2. Que é igual a 20, né, sobre z. Fazendo a multiplicaçãozinha cruzada, nós vamos chegar em que valor? Z raiz quadrada de 2, então vai ficar raiz quadrada de 2, né, z, igual 20 vezes 2, 40. Certo? Agora, dividindo, né, por raiz quadrada de 2, o 40, nós vamos ter z igual 40 dividido por raiz quadrada de 2. Opa! Raiz quadrada de 2. Ok. E de novo, pessoal, o que não pode ficar? O que não pode ficar aqui embaixo? O que não pode? A raiz. Não pode ficar raiz no denominador. É uma regrinha. Então, o que nós vamos fazer? Vamos multiplicar o numerador e o denominador por raiz quadrada de 2, tá? Dividido por raiz quadrada de 2, tá? Que é o famoso multiplicando por 1, tá? Ó, isso daqui, pessoal, é multiplicação por 1. Raiz quadrada de 2 dividido por raiz quadrada de 2 é 1. Então, você não altera o valor final de z, tá? Você só está tentando tirar essa raiz quadrada de 2 que está aqui no denominador. Só isso. Então, multiplicando, nós vamos ter que z é igual a 40 raiz de 2, né? 40 raiz quadrada de 2 dividido por raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 é o quê? Raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. Muito bem. Agora a mesma coisa. Raiz quadrada e está elevado ao quadrado, nós fazemos o quê? A simplificação. Esse 2 que está aqui, tá? Simplifica com o índice da raiz aqui. Quem que vai sobrar somente? O número 2. Então, nós vamos ter que nós vamos ter aqui, ó, 40 raiz de 2 sobre quanto aqui embaixo? Sobre 2. Quanto que é 40 raiz quadrada de 2 dividido para 2? Quanto que vai ser? 20. Raiz quadrada de 2. 20 raiz quadrada de 2. Vamos tirar esse riscado aqui. Ok. 20 raiz quadrada de 2. Isso daqui, gente, é o resultado final. Bom? Beleza? Vamos para o exemplo 2. O probleminha agora, pessoal. Problema da Cesgran-Hill. Uma rampa plana de 36 metros de comprimento. Olha o comprimento da rampa. Faz um ângulo com o plano horizontal, vamos supor com o chão aqui, tá? De 30 graus. Uma pessoa sobe a rampa inteira, né? Elevando-se verticalmente. Então, quando a pessoa estiver nesta posição, qual é a altura dela em relação ao solo? Tá vendo? Ó? A altura dela em relação ao solo formou o quê? Um triângulo retângulo, tá? Ó, nós temos aqui a medida oposta do ângulo de 90 graus, que é o 36, que será a nossa hipotenusa. E essa medida que está aqui, ó, destacada em vermelho é o que a gente está calculando. A gente pode chamar de x, y, z, qualquer incógnito que você quiser usar. Vamos lá? Bom, vamos. Solução.
Primeiro nós vamos fazer o quê? Fazer as anotações. Nós temos o valor da hipotenusa no problema? Sim, então vamos anotar. Quanto que vale a hipotenusa? Ó, 30 e 36. Então vamos anotar que é 36 metros, né? 36 metros. Bom, temos outras medidas, né, a serem anotadas, que é calcular a medida de vermelho aqui. Ó, que medida é esta? É um cateto, mas olhando, né, o ângulo de 30 graus é o cateto oposto. Então, a medida do cateto oposto é igual, né? Vamos chamar do que medida? Que ele está pedindo para a gente calcular? De x. E nós temos o quê? A medida do ângulo. Quanto que equivale, né, a medida do ângulo 30 graus? Lembrando que 30 graus é o quê? Um ângulo notável. Beleza, agora olhando as anotações, qual, né, é a razão que relaciona hipotenusa e cateto oposto? Hipotenusa e cateto oposto. É a razão que? Seno. Já está bem aqui, eu já vou copiar. Seno, né? Vocês já estão, já aprenderam, né, quais são as três razões. Então, não precisa ficar toda hora aí lá olhando e voltando aqui, né? Então, vamos lá. Nós vamos usar, né, a razão seno. Então, vamos substituir o alfa por qual? 30 graus. O cateto oposto. Quanto que vale o cateto oposto? Quanto que mede, né, o cateto oposto? Nós temos aqui que é x nesse problema. E a medida da hipotenusa? Quanto que vale? 36. Bom, é um ângulo notável. Então, é um ângulo notável. É só ir na tabelinha e verificar quanto que equivale seno de 30 graus. Tá? Eu já sei, você pode ir lá, eu já vou colocar aqui, ó, que é 1 sobre 2. Tá? 1 sobre 2. Ah, professor, mas se eu quiser usar 0,5, gente, vai dar na mesma. Você vai chegar no mesmo resultado. Fazendo a multiplicaçãozinha cruzada, nós vamos ter que, ó, 2 vezes x, 2x, que é igual 36 vezes 1, 36. Agora, isolando o x, né, dividindo por 2, você isola o x. X igual 36 dividido por 2. Quanto que vai ser 36 dividido por 2? X igual, né, a 18 metros. Olha, então, quanto que essa pessoa subiu, né, de altura em relação ao solo? Ela está a uma altura, né, em relação ao solo, de quanto? 18 metros. Então, qual é a resposta correta? Alternativa, né, E. Tá? Então, se a pessoa subiu essa rampa de 36 metros sobre um ângulo de 30 graus, a hora que ela estiver nesta posição, ela vai estar a uma altura de 18 metros, né, em relação ao solo, ao plano horizontal ali. Exemplo 3. Um homem de 1,80 m encontra-se a 2,5 metros da distância de uma árvore. Então, ó, o homem está aqui, a árvore está aqui. A distância, tá, é 2,5 metros de uma árvore, conforme a ilustração a seguir. Sabendo que o ângulo alfa, ó, o ângulo que ele está olhando, né, o topo da árvore, é de 42 graus. Vocês perceberam que 42 graus não é, né, um ângulo notável. Determina a altura dessa árvore. Beleza, a altura da árvore vai desde, né, aqui do solo até o topo dela. Mas está vendo que ele está olhando, né, sobre um ângulo que eu tenho que descontar, né? Descontar não, eu tenho que verificar que a pessoa está a 1,80 m já. Então, dessa distância ao solo, tá? Desse quadradinho aqui até o solo, vai dar o quê? 1,80 de diferença. Então, lá no final eu tenho que tomar cuidado, tá bom? Bora lá? Então, vamos anotar as informações. Aqui ele já... Ó, pessoal, tá vendo que é ângulo de 42 graus. Precisa eu ir lá na tabela, aquela tabelona, olhar quanto que vale, né? O seno, cosseno e tangente? Não, o próprio exercício, quando não for ângulo notável, ele já vai trazer para vocês. Então,
Tá vendo que ele coloca de seno, cosseno e tangente? Você vai ver qual que você vai usar. Beleza? Vamos lá? Então vamos anotar. Se ele está olhando a árvore, a distância dele da árvore, né? Que medida que é? Ó, aqui formou um ângulo de 90 graus. Então essa medida aqui é a hipotenusa. Então eu não tenho que usar a hipotenusa. Não tem medida. Ele não quer saber nada dessa medida aqui de hipotenusa. Ele só quer saber o seguinte, a altura da árvore. Então eu tenho que saber essa medida aqui. Tá, pessoal? Tem que saber essa medida. Então, essa medida aqui nós vamos representar de x. Porque essa medida aqui nós temos, que é a distância dele da árvore, que é de 2,5 metros. Então, vamos lá. A hipotenusa é essa medida. O ângulo está aqui. Então, esta medida oposta é o cateto oposto. E aqui é o cateto adjacente. Então, agora, nós vamos usar o quê? A medida do cateto oposto, que a gente não sabe, né, que é x, ó, nós vamos representar aqui como x, e a medida do cateto adjacente, que vai ser quanto? 2,5 metros. E qual é o ângulo? Sobre qual ângulo que ele está observando essa árvore, né? O ângulo alfa, de quantos graus? 42 graus. Bom, pessoal, qual é a regrinha que usa cateto oposto, né? Qual é a razão que está relacionada a cateto oposto e cateto adjacente juntas? É a regrinha do que, pessoal? Da tangente, pessoal. Tá? Tangente de alfa vai ser igual, né, a medida do cateto oposto dividido pela medida do cateto adjacente. Está aí. Ok? Essa é a regrinha que nós vamos usar. Está lá em cima, né? Bom, substituindo os valores aqui anotados ao lado, nesta razão, nós vamos obter tangente de 42 graus é igual cateto oposto. Vamos usar x. E a medida do cateto adjacente nós sabemos que é quanto? 2,5. 2,5. Muito bem. Bom, e agora, professor? Gente, ele já forneceu para você os valores de seno, cosseno e tangente. Então, a gente só vai usar aqui, pessoal, ó, esse valor. Tangente de 42 graus. Quanto que é? 0,90. Então, no lugar de tangente de 42, vou substituir por quanto? 0,90. Professor, e agora o que eu faço? Mesmo processo, multiplica cruzado. Professor, mas o que tem lá embaixo do 90? Gente, embaixo aqui do 90 é o mesmo que se tivesse o número 1. Pessoal, não vai alterar nada, ó. Número 1, tá? 0,90 dividido para 1, né? É 0,90, não altera nada. Fazendo a multiplicaçãozinha cruzada, nós vamos chegar em que resultado, ó? X vai ser igual, x vezes 1x, e 0,90, né, vezes, vamos usar a calculadora aqui rapidinho, 0,90 vezes 2,5, nós vamos obter 2,25. Então, quanto que equivale x? 2,25 metros. Pronto, já chegamos no resultado esperado, né? Resultado final. 2,25 metros. Pessoal, 2,25 metros agora é a altura daqui para cima, ó. A árvore até aqui, ela tem 2,25 metros. Mas o que está faltando aqui? Eu somar 1,80. Então, isso nós vamos fazer, tá? A medida x, né, é 2,25 metros, que é daqui até aqui o topo, né? Agora, o que nós vamos fazer? Calcular a altura da árvore. Como calculo, então, a altura da árvore? Então, vamos lá, ó. A altura da árvore é, basicamente, eu pegar 2,25 metros e somar, né, com 1,80. Tá?
que nós vamos resultar em quanto? Vamos resultar em... Vamos lá, 2,25 mais 1,80 é igual a 4 e 5, né? 4,05. O que? Metros de altura a árvore tem. Então, qual é a resposta correta? 4,05 metros. Certo, pessoal? Fácil, né, galerinha? Então tem que tomar muito cuidado. Esse valor de x que nós calculamos só foi o quê? A altura, né, daqui até o topo dela. Mas daqui para baixo tem 1,80 que a gente depois, né, que foi descontado, que a gente tem que acrescentar. Beleza, pessoal? Bora lá? 4. A plateia de um teatro, vista de cima para baixo, ocupa, né, o retângulo ABCD da figura a seguir. E o palco, né, adjacente ao lado BC. As medidas do retângulo são AB igual a 15 e BC igual a 20. Então vamos lá, ó. AB igual a 15 e BC igual a 20. Então AB 15, BC igual a 20. Muito bem. Um fotógrafo que ficará no ponto A da plateia deseja fotografar o palco inteiro e para isso deve conhecer o ângulo da figura para escolher a lente de abertura adequada. O cosseno do ângulo da figura acima é, então primeiro, olhando o triângulo ABC. Ó, o triângulo ABC. O ângulo está bem aqui. Pessoal, o ângulo reto, né, de 90 graus, está bem aqui. Então, nós temos a medida do cateto oposto, né, ó, medida oposta do ângulo alfa, cateto oposto, e aqui nós temos o 15, que é a medida do cateto adjacente. Então, BC é o cateto oposto e AB é o cateto adjacente, ok? Então, vamos anotar? Ó, até colocar aqui, ó, cateto oposto. Quem é a medida do cateto oposto? É o segmento BC, que é igual a 20 metros. E o cateto adjacente, tá? Medida do cateto adjacente é igual a AB, o segmento AB, tá? A medida do cateto adjacente é igual à medida do segmento AB, que é igual a 15 metros. E qual é a medida do ângulo, né? Qual é a abertura que ele vai ter que colocar, né, a lente lá na máquina fotográfica para poder, né, pegar todo mundo ali na foto. Então, qual é a medida? Não sabemos. Vamos representar como que x ou deixar como alfa, tanto faz. Pessoal, qual é a regrinha que usa cateto oposto e cateto adjacente? De novo, né? Cateto oposto e cateto adjacente é a regrinha do que? Tangente. Tangente de alfa é igual, né, a medida do cateto oposto dividido pela medida do cateto adjacente. Muito bem. Tá aí. Agora, substituindo, né, os respectivos valores nas suas posições, na razão aqui, nós vamos ter tangente de alfa. Quanto que é tangente de alfa? Não sei, então eu vou deixar quieto esse alfa aqui. Ou posso substituir esse alfa por x. E nós vamos substituir o cateto, a medida do cateto oposto, por quanto? Por 20. Nós já anotamos. E a do cateto adjacente nós vamos substituir por quanto? Por 15. Vamos lá? Fazendo esta divisão, você pode deixar em decimal, tá? Não tem problema. Ou pode simplificar. Ó, tá vendo que 20 e 15 está na tabuada do 5. Então, se eu dividir em cima por 5, nós vamos ter quanto lá? 4. Se nós dividir embaixo por 5, nós vamos obter quanto? 3. Então, 4 terços. Então, a hora que nós fazermos 4 terços, essa divisão, nós vamos obter quanto? Ó, 4 dividido para 3. 1,33 aproximadamente, né? 1,33, né? E vai para o infinito. O que nós vamos saber agora, pessoal? Para identificar o ângulo alfa. Ou seja, tangente de que ângulo que vai me
que vai obter aqui, pessoal, 1,33. Qual será o ângulo, né, da tangente desse ângulo que vai me obter 1,33? O que nós vamos ter que fazer? Qual é o ângulo, né? Tangente de que ângulo que dá 1,33? Vamos olhar a tabelinha lá em cima, a tabelona, tá? Então vamos lá, ó, tangente que vai ter que dar o quê? 1,33. Ó, nós temos aqui, ó, 1,33. Opa, aqui. Nós temos aqui, ó, 1,32 e 1,37, tangente. Então a gente vai pegar o mais próximo, 1,32, tá? 1,327. Qual é o ângulo? Qual é o ângulo? 53 graus. Então, o ângulo alfa no nosso problema vai ter que ser de quanto? De 53 graus. Beleza? Fácil, né, galerinha? ,53 graus. Acabou-se. O resultado é 53 graus. Então, ele vai ter, né, que colocar uma lente de 53 graus aqui para poder fotografar todo o palco. Beleza? Então, qual é o valor do cosseno desse ângulo? Tá? 1,333, que corresponde a que grau? 53 graus. Eu andei, né? Eu até fiz um pouquinho a mais, mas só para vocês entenderem aí que ângulo que é ali. É 1,33, mas corresponde a quantos graus? 53, tá? 5. Na figura a seguir, o segmento BD é perpendicular ao segmento AC. BD está aqui, AC está aqui. Então, o que é perpendicular? Formou um ângulo de 90 graus aqui, ambos os lados. Então, o triângulo ABDE tem um ângulo de 90 graus, bem aqui. E o triângulo BCD tem outro ângulo de 90 graus aqui desse lado, quando fala perpendicular. Aqui ele deu os dados de seno do ângulo 40 e do ângulo de 52 graus, tá? Mas ele quer saber o quê? Se AB mede 100, ó, se AB mede 100 metros, um valor aproximado para DC, eu quero saber DC, é de quanto? Então, calma, tem duas soluções para ser feita. Primeiro nós vamos fazer o quê? Calcular a medida do segmento BD usando o ângulo de 40 graus. Tá vendo aqui? 40 graus. Então, olhando aqui, ó, nós vamos ter que calcular a altura BD usando o ângulo de 40 graus. Então, a medida do BD é o cateto oposto. E o 100 é quanto? Hipotenusa. Então, vamos lá? Então, nós temos lá no probleminha que a medida do cateto oposto é igual o segmento, a medida do segmento BD, que é igual a quanto? X, nós não sabemos. E nós temos a hipotenusa, né, do triângulo ABD, né, do triângulo ABD. Vou até colocar aqui, ó, do triângulo ABD, tá, pessoal? Para vocês estarem relacionando aqui, ó, esse triângulo aqui, tá, pessoal? Que a gente está olhando, tá? A hipotenusa é essa, que é 100, que ele já afirmou para a gente, né? Então, a hipotenusa desse triângulo é igual a 100 metros. Bom, e qual é a medida do ângulo desse triângulo ABD? A medida do ângulo desse é igual a quanto? 40 graus. Qual é a regrinha que usa cateto oposto, né, e hipotenusa? É quanto aqui? 100. Muito bem. Agora, quanto que vale seno de 40? Ele já deu os valores aqui para nós, né? Seno de 40, 0,643. Então, nós vamos substituir seno de 40 por 0,643. Agora, o que a gente faz? A multiplicaçãozinha cruzada. Então, fazendo a multiplicaçãozinha cruzada, professor, como que eu faço essa multiplicação? Gente, aqui que tem aqui embaixo desse número que é 0,643, que número que tem ali? O 1. Então, quando você faz a multiplicação cruzada, x vezes 1 fica x. E 100 vezes
0,643, gente, é só deslocar a vírgula aqui, ó, do 643, duas casas para a direita. Então, vai ficar 64,3. Tá? Então, o x, que é igual à medida do segmento BD, que é igual a 64,3 metros. Então, quanto que mede a altura BD? 64, né? 64,3 metros. Agora, nós vamos usar a medida BD do triângulo BCD para calcular, né, a medida DC. Então, nós vamos usar essa medida do BD, ó, calcular a medida do segmento usando 52 graus do triângulo, né? Do triângulo BDC ou CDB, tanto faz, BDC, tá? Opa, esqueci aqui. Ok. Então vamos anotar. O BD a gente acabou de calcular, 64,3, ó. BD. Olhando o ângulo, né? Que medida que é essa? DC. Então o DC é o cateto oposto. Olhando o ângulo de 52 graus, a medida de DC é o cateto oposto. Então, cateto oposto é igual a 52 graus. Que é B, que é CD, medida, né? A medida do segmento CD, que é igual a X ou Y, tanto faz, né? Que a gente está querendo calcular. E a medida do cateto adjacente, é igual a quanto que nós acabamos de calcular, tá? 64,3 metros. Ó, o cateto DC é o cateto oposto e de DB, né, olhando, né, em relação ao ângulo de 52 graus, a medida de BD é o cateto adjacente. Então, medida do cateto adjacente 64,3. E o ângulo, né, nesse caso podemos chamar de novo, né, de ângulo alfa, não tem problema, tá? Então, agora o ângulo alfa vai ser quanto? 52 graus. Qual que é a razãozinha que usa CO e CA? Tangente, né? Então, é tangente do ângulo alfa, que é igual cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Agora, substituindo alfa por 52 graus, o CO é quanto? Y, é isso que nós estamos calculando, Y. E a medida do cateto adjacente, que nós calculamos anteriormente, 64,3. Quanto que é a tangente de 52 graus? Né? Quanto que é a tangente de 52 graus? Tá bem aqui, ele já ofereceu para a gente aqui, ó, tangente de 52 graus, 1,280. Então, onde for tangente de 52, vai substituir, né, por 1,280. Pessoal, multiplicando o cruzado, né, tá vendo que esse y vai multiplicar por 1, já expliquei anteriormente. Então, nós temos y igual, agora quanto que é 64, vamos pegar a calculadora aqui, 64,3 vezes 1,280. 82,304. Ou seja, segmento DC, né? O segmento DC ou CD, tanto faz, é igual
a 82.304. Ou seja, 82,30, né, metros. Ok? Então, aproximadamente, ele colocou aqui, ó, apenas 82, né? 82,3. Então, ele arredondou, tá? Então, isso quer dizer que aproximadamente, né, vai ser 82 metros. 82 metros. Vou colocar aqui. Opa, esse símbolo não é. Aqui achei o símbolo de aproximado. Então, vai ser aproximadamente 82 metros. Ok? Chegamos no resultado. 6. A figura abaixo apresenta um avião que decolou sobre um ângulo constante de 40 graus e percorreu em linha reta 8.000 metros. Tá vendo aqui? Percorreu 8.000 metros. Nesta situação, qual é a altura que se encontra o avião ao percorrer essa distância? Primeiro, pessoal, nós temos aqui, ó, que a altura. Onde está a altura, pessoal? Ó, isso aqui é a altura do avião, tá? Então, a altura, tá vendo? Quando eu traço a altura aqui, ó, em relação ao solo, formou um ângulo de 90 graus. Não tá bonitinho aqui o quadradinho, mas você tem que ter esse raciocínio aqui, ó, ângulo reto, tá? Então, aqui são os catetos e a hipotenusa, tá? Então, vamos lá. Então, ele percorreu 8.000 metros. Então, aqui, ó, ele percorreu 8.000 metros. Daqui até aqui, ele percorreu 8.000 metros. 8.000 metros é a nossa hipotenusa, a medida da hipotenusa, né? Desse triângulo que está ali. Então, 8.000 metros é a medida da hipotenusa. E ele quer calcular a altura. Olhando o ângulo de 40 graus, né? Esta altura aqui em azul é o quê? A medida do cateto oposto. Então, a medida do cateto oposto é igual, né? A quanto? X, Y, tanto faz. Sobre qual ângulo que ele está olhando, né? Ou sobre qual ângulo que ele fez a inclinação do voo? De 40 graus, né? Muito bem, 40 graus. Pessoal, qual é a regrinha que relaciona hipotenusa e cateto oposto? Seno. Então, seno de alfa é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Substituindo o alfa por 40 graus, o cateto oposto por x e a medida da hipotenusa por 8.000, nós vamos ter agora... Quanto que vale seno de 40? Ele já colocou o valor aqui pra gente, 0,64. 0,64. Fazendo a multiplicação cruzada, tá? Nós já explicamos isso anteriormente, ó. X multiplica aqui por 1, tá? X é igual 8 vezes 64, 0,64. Então, fazendo 8.000 vezes 0,64, 5.120. 5.120 metros de altura que o avião está. Então, galerinha, por hoje é só. Tudo de bom. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Bons estudos. Tchau. Falou!